Boa noite. Que a paz, a serenidade e a harmonia fiquem conosco nesse breve momento de reflexão e agradecemos a presença de todos. E o tema que foi solicitado ou escolhido, provas e expiação, todos nós sabemos, porque nós vivemos num mundo de provas e expiação, exatamente o que é isso, as experiências que nós vivenciamos. E nós, nessa reflexão, vamos tentar fazer uma abordagem da situação moral da Terra, a necessidade da dor, provas e expiações individuais e coletivas, a reparação, débitos congelados e nosso destino nas próximas décadas. É como se fosse um flash, uma visão geral sobre essa matéria. Então nós sabemos ao longo dessa caminhada, conforme estão os postulados espíritas, que Deus nos criou simples e ignorantes, e nós vamos caminhando degrau por degrau, evoluindo no aspecto intelectual e no aspecto moral. Cada encarnação é uma experiência. E diz então Leon Denis, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. E Jesus, o Divino Mestre, é como se fosse o escultor divino, lapidando a nossa alma, de modo a que a gente possa perder as mazelas morais, o lado da animalidade, desenvolvendo o nosso lado mais angélico. Da mesma forma como os seixos do rio se entrechocam uns com os outros, batendo ao sabor da água, a nossa vivência na Terra, as experiências que passamos, por mais difíceis que sejam, vão nos modelando. A gente pegar as pedras do rio, a gente vai ver que é tudo redondinho, não tem mais arestas, se entrechocam. Então, as experiências da Terra, a nossa reencarnação aqui, esse entrechoque, por mais doloroso que possa ser, são sempre razões ou motivos para que esse burilamento da alma possa acontecer. Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz o seguinte: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. De fato, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós plantamos, nós colhemos, nessa encarnação ou encarnações passadas. Se a gente faz um bom plantio, semeia boa semente, a colheita boa vai acontecer. O contrário também. Então a justiça divina, ela se processa através da reencarnação. A gente vai vendo nos jornais, na televisão, quanta injustiça social. Mas injustiça aparente. Porque se existe injustiça na Terra, não existem injustiçados. Acontece que a lei às vezes vai corrigir uma pessoa, se não é nessa encarnação, será na próxima. O considerado santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, mas nós espíritas dizemos Agostinho, bispo de Hipona, é lá na Argélia, que é o país Argélia hoje, mas na época foi um grande filósofo da Igreja Católica Cristã. No mundo espiritual, ele dá uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, descrevendo como é que os grupos que formam a população terrena. 3 grandes grupos, ele chama das raças selvagens, as raças semicivilizadas e os espíritos estrangeiros. Por quê? Nós temos aqui na Terra os espíritos que foram nativos aqui da Terra mesmo. Já foram criados, estão aqui. E ao longo dos séculos, ou dos milênios, foram evoluindo. Seria então os semicivilizados. Mas existe sempre migração de espíritos entre os orbes que constituem o universo. E a Terra também recebeu vários imigrantes. No caso, há pouco mais de 12 mil anos, quando houve uma transição planetária num planeta que orbita ao redor da estrela Capela, a estrela binária, da constelação de Cocheiro, chegou um ponto que aquela humanidade precisava evoluir mais, tinha muitos espíritos que lá estavam recalcitrantes do mal, então vieram para a Terra quando a Terra era primitiva. Para nós foi muito bom que eles viessem para cá, porque eram espíritos muito inteligentes, eram maus, mas inteligentes, mas ajudaram ao desenvolver toda a sociedade. Então aqui diz que esses são os estrangeiros. Estão em expiação por quê? Porque como criminosos, eles cometeram erros perante a lei divina, então vieram para cá, provisoriamente, muitos já voltaram. Então nós temos os locais que formam essa humanidade,
E os estrangeiros, esses que vieram particularmente de Capela, há pouco mais de 12 mil anos atrás. Na nossa experiência terrena, qual a diferença que existe entre prova e expiação? No diz Emmanuel que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a provação é sempre voluntária. Os espíritos em particular geralmente estão em provação, já são mais conscientes do que tem que resolver e talvez um pouco de expiação também, dependendo dos débitos que cada um possui. Mas como é que a gente pode identificar aqui na Terra uma pessoa que está vivenciando a expiação da outra que está vivendo a prova? Geralmente, indivíduos que não aceitam o sofrimento, as situações difíceis que enfrentam, rebelando-se através da existência, reclamando o peso da sua cruz. Você vê a pessoa revoltada. Qualquer situação que ela está vivenciando, ela se revolta, ela não aceita aquela situação. Então, nitidamente, a pessoa está em expiação. Já a pessoa em provação, são indivíduos que enfrentam as tribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrios e imprecações. Não é que a pessoa não vai reclamar. A pessoa pode reclamar às vezes da boca para fora, mas aceita. Mas que a situação que ela está passando, o outro também está difícil a vida. Então ela não tem aquele ódio, aquela revolta contra o mundo. Como nós conhecemos muitas pessoas assim. Pessoa extremamente mal-humorada, revoltada com tudo. É a pessoa que está em expiação. Por isso que nós espíritas devemos, na visão do espiritismo, no raciocínio do bom senso, tolerar, compreender essas pessoas ignorantes. Elas estão num nível diferente do nosso, que já temos um pouco mais de esclarecimento e compreendemos as leis que regem o universo. E nós temos ainda na nossa sociedade conflitos bélicos incessantes. Diz Amélia Rodrigues, espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Quando Voltar à Primavera, que no período de 3.500 anos, a nossa humanidade teve apenas 300 anos de paz sem guerra. Então a belicosidade, a guerra é muito grande. Basta a gente lembrar que no século XX, no século passado, nós tivemos 2 grandes guerras, que mataram as 2 guerras, 130 milhões de pessoas, destruíram inúmeras cidades. Então foi terrível isso. Isso é aquele predomínio do instinto animal sobre o lado espiritual. Então a nossa humanidade, ela é composta, na sua maioria, de espíritos imaturos, se é necessário discernimento para planejar experiências, situados no domínio da expiação. Então ainda nós temos desenvolvido muito a nossa inteligência, mas os sentimentos muito atrofiados. No livro Voltei, psicografado pelo saudoso Chico, ditado pelo irmão Jacó, que na verdade é um pseudônimo. O irmão Jacó foi o Frederico Figner, um dirigente espírita do Rio de Janeiro. Ele, chegando no mundo espiritual, ele fez vários cursos e publicou esse livro. Então ele diz que dividiu a humanidade em 3 grupos. Um grupo que está saindo da irracionalidade para a inteligência, o segundo grupo da inteligência para a razão, e o terceiro da razão para a humanidade. Então a gente vai vendo aqui, parecido também com o que diz Santo Agostinho, que apenas uma parcela da população está com sentimentos mais desenvolvidos. Por isso que predomina a maldade na Terra. Existe hoje o predomínio da maldade sobre a bondade em nossa humanidade, devido ao lado muito atrasado, muito ignorante. O Espírito Eusébio, no livro do Mundo Maior, ele diz o seguinte: embora retornemos constantemente ao planeta em reencarnações sucessivas, há milênios, nossos compromissos com a religiosidade têm sido praticamente nulos. Andamos em círculo no aspecto da evolução espiritual. Milênios, não ele fala de anos nem séculos, milênios. Como é que é isso? A gente vem, se preocupa com os afazeres do dia a dia, mas não reserva um tempo para fazer uma oração, para ler um livro, para se espiritualizar. E vai
encarnação após encarnação, repetindo a mesma coisa, andando em círculos. E nesses equívocos que nós fazemos, nós acumulamos muita energia em nossa alma. Então, nosso corpo muitas vezes está carregado de energias negativas. São energias que foram criadas pelos nossos vícios e pelas nossas ações más, guerras, violência, perseguições, ódio, maldade. Seria muito bom se essa energia, para ser eliminada no nosso corpo espiritual, a gente pudesse entrar numa academia e fazer um monte de esteira, suar bastante, e saísse com suor essa energia negativa. Mas não é assim que acontece. E tem uma razão para isso. Poderia, né? Se Jesus falou, não, agora aqui para frente, quem tiver energia negativa, vai trabalhar bastante, vai suar, a energia negativa vai embora. Mas não é bem assim. O Cristo nos dá 3 opções para eliminar essa energia negativa. A melhor delas é essa aqui, a caridade. O amor elimina a energia negativa, a caridade. Quanto mais amor a gente tem pelas pessoas, a fraternidade, a tolerância, o perdão, essa energia negativa se dissipa. A segunda é através das enfermidades, a dor. Essa energia negativa passa para o corpo físico, limpa a alma, mas o corpo fica doente. Então, é um tratamento mais doloroso. E a terceira é quando a pessoa desencarnar, vai ficar naqueles charcos do umbral, um certo período, e essa energia negativa da alma passa para a lama, e a pessoa se limpa e depois vai ser resgatada. Então são esses 3 processos. Por que não poderia ser pelo suor? A gente suar bastante e eliminar essa energia negativa. Já houve alguém que perguntou isso a Jesus, mas não dessa maneira. Mas de certa forma com essa intenção. Ainda na Galileia, Jesus fazia várias curas. Os evangelhos, eles falam de 25 curas aproximadamente. Na verdade, diz Amélia Rodrigues, em uma única vez, lá às margens do lago Genezaré, que fica no norte de Israel, Jesus curou milhares de pessoas. Jesus curava e parava e já tinha que sair, porque a tensão que submetia o seu corpo físico era tão grande que ele podia desencarnar. Então ele tinha que refazer, não o espírito dele, que tinha muita energia, mas para que o corpo físico não parasse de trabalhar. Mas então Pedro vai perguntar a Jesus, naqueles milhares de pessoas doentes, se não seria interessante que Jesus curasse todo mundo que estava sofrendo, e depois Jesus fizesse a preleção, que geralmente Jesus fazia uma palestra, depois ficava atendendo um a um e fazendo as curas necessárias. Pedro queria inverter. Então Pedro conversa com Jesus. Está no livro Contos e Apólogos, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, para o saudoso Chico. Então Pedro tinha dúvidas. Curar os enfermos antes ou depois da preleção do mestre? Jesus ouve Pedro e diz, Pedro, é isso mesmo que você quer fazer? Sim, mestre. Então vamos fazer isso. Então você vê, esses espíritos superiores, a característica deles é a humildade. Pedro era dedicado, era um fiel servidor. Ele pediu a Jesus para fazer isso, e Jesus o atendeu. Então Jesus curou todo mundo. Aí Pedro então convidou as pessoas para assistir uma palestra de Jesus. Quantos vocês acham que ficaram? Ninguém, foi todo mundo embora. É o ser humano. Está entendendo então por que não dá a energia negativa sair pelo suor da academia? Tem que ser aquelas 3 opções. Diz Jesus para Pedro e para os apóstolos, estudem a experiência e guardem a lição. Aliviemos a dor, mas nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E complementa, a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso.
Então, irmãos, a gente precisa ainda da dor, como diz Jesus. É o mestre dizendo isso. Nós precisamos da dor. Então a terra é um mundo de provas e expiação, e nós estamos no local adequado para nós. Mas nem sempre nós tomamos decisões boas. Assim como as plantas, elas crescem na direção à luz, é um fatalismo. Todos nós crescemos em direção à luz, e sem exceção, todos nós seremos espíritos puros algum dia, mas podemos estacionar. E às vezes fazer bobagem que vai nos complicar a vida. Por exemplo, tem um caso contado aqui pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, chamado Dívida e Resgate. Foi na época do Brasil Império. Em 1856, uma fazendeira, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, ela ficou 1 ano na corte do Rio de Janeiro, lá era a capital do Império, e quando ela volta, os empregados vão pedir bênção para ela. A orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa, que sorridentes e humildes lhe pediam a bênção. Um a um, ia beijar a mão dessa senhora. Arrogante, perversa e orgulhosa. E ela, então, chama aquela escrava Matilde, uma jovem bonita, que estava com 2 nenéns, gêmeos. Matilde, precisamos conversar. E arrasta, o capataz arrasta para os fundos da fazenda, e ela vai então perguntar de quem são esses nenéns. Diga de quem são essas crias nascidas em minha ausência. E é do filho dessa senhora, fazendeira. E ela fica brava. Miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante desgosto, negue essa infâmia. A coitadinha não podia negar. Então ela disse que vai pegar as 2 crianças e vai doar para ser escravas de outra fazenda, longe da mãe. E a Matilde, que é essa escrava, expulsa as chicotadas, tropeça e cai e morre afogada no rio. Quer dizer, complicou a sua vida, né? Porque a lei de ação e reação ela é perfeita. Dona Maria Augusta ficou 30 anos nos pântanos do umbral. Para quê? Drenagem das energias negativas foi aquele método que eu mencionei anteriormente, um dos processos. Ela escolheu esse. Foi o livre-arbítrio dela. E também serviu para arrependimento. Quando ela se arrepende, sinceramente, porque a dor faz isso, vai bater num ponto que a pessoa se arrepende. 30 anos nos pântanos do umbral para ver que ela errou, que ela não podia ter feito o que ela fez. Aí, como sempre, aparece o mentor para tirá-la do umbral. Como diz Jesus, nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, nenhuma. Não importa o mais pior que seja o criminoso, um dia vai ter o momento de redenção dele. Então o mentor conversa com ela. Arrependida, mudando de atitude perante a dor, ela avalia então a oportunidade de uma nova reencarnação. Você acha que ela vai ter mole nessa próxima encarnação? Não pode, né? Dona Maria Augusta vai nascer. 30 anos no umbral, ela teve o débito perante as leis divinas parcialmente cumprido. Agora reencarna na Terra. Ela vem na pele de uma afrodescendente. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais, quando tem uma inundação. O marido dela agarra as crianças, ela sai correndo, tropeça e morre afogada no rio. Ela saldou o débito dela? Ainda não. Ela teve o arrependimento, teve a expiação no umbral e na terra, mas cumpriu apenas o processo expiatório, porque até agora a Matilde não ganhou nada com isso. O erro era dela. O que a Matilde tem? A escrava que morreu afogada. Mas nesse estágio, Dona Maria Augusta não conseguiu ainda quitar totalmente o débito perante as leis divinas. O arrependimento e a expiação não são suficientes. É necessário também a reparação para anular o mal praticado. A reparação. Qual o projeto? Dona Maria Augusta será mãe de Matilde, antiga escrava, devolver o corpo físico que tirou ao expulsá-la da fazenda. É um projeto reencarnatório de redenção.
100 anos para completar a expiação e talvez mais 100 para finalizar a reparação. Olha que problema, 200 anos de uma situação que foi criada por uma ação inconsequente da Dona Maria Augusta. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode ser a boa colheita ou podem ser espinhos. E Jesus deixa muito claro isso aqui. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Enquanto nós não pagarmos os nossos débitos, nós vamos estar voltando à terra num ciclo doloroso e expiatório. Como nós espíritas temos a visão do mundo espiritual, hoje nós estamos aqui, da razão para a humanidade, aproveitar essa encarnação, tomar as decisões mais acertadas perante os desafios da vida. Vamos lembrar que não existe uma roleta do azar definindo a nossa reencarnação. É tudo um projeto que é discutido nos institutos de reencarnação no mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, as pessoas acessam todas as nossas vidas pregressas, quem nós fomos. E uma reencarnação é sempre complexa, é difícil. Você colocar junto vários espíritos no aspecto de reparação, imagina, um está no Japão, outro na China, outro na França, juntar todo mundo novamente, é difícil. Por isso o Chico Xavier dizia, olha, gente, a reencarnação é tão complicada, tão difícil, vamos aproveitar ao máximo a existência aqui na Terra, fazer o bem possível, porque é um projeto complexo, difícil e leva tempo. E nosso passado tem muitos débitos. Quantas vezes nós nos envolvemos em guerras, em fanatismo religioso? Ninguém sabe, cada um tem seu passado clamoroso, guardado, chama débitos congelados, que estão guardados com a gente. Por que os débitos ficam congelados? Misericórdia divina. Nós fazemos coisas erradas e Jesus espera que ao longo das reencarnações, pela nossa mudança de conduta, nós possamos saldar esse débito sem sofrimento. Mas tem um prazo. Passa século após século, a pessoa não muda, aí não vai ter mais jeito, tem que vir a colheita. E isso aconteceu. Em 1961 aconteceu uma tragédia em Niterói. O circo americano pegou fogo, morreram mais de 500 pessoas, a maioria eram crianças. Na época foi um choque muito grande, porque eram criancinhas correndo, pisoteadas, queimadas vivas, né? Foi muito doloroso. Mas acontece que Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, ele fala quem é que estava aqui. No ano 177 da era cristã, ali na cidade que é hoje Lyon, na França, tinha um circo, ainda tem ruína do circo ainda. E um oficial do exército romano estava visitando, e o pessoal resolveu fazer uma festa para eles, uma coisa diferente. Então separaram 1000 cristãos, mulheres e crianças principalmente, e alguns poucos velhos, e colocaram no circo cercas pegando fogo, e soltaram cavalos também no meio daquela confusão, e as crianças e as mulheres. Então a pessoa não sabia para onde correr, que tinha um monte de cerca, os cavalos pisoteando, um espetáculo grotesco e terrível, para que o público pudesse aplaudir e gostar. Era o nível evolutivo da época. Quem organizou isso e participou diretamente, e teve esses 17 séculos para se redimir, não se redimiu, estava então nesse circo. Então foi um resgate depois de quase 1800 anos. Então Jesus deu quase 18 séculos para as pessoas mudarem, e as pessoas não mudaram. Então nessa escalada nossa, nós temos que desenvolver, claro, a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Mas nem sempre a gente faz isso. Geralmente a gente desenvolve muita inteligência e os sentimentos não são tão desenvolvidos. A gente vê, por exemplo, essas pessoas que fazem pesquisas, descobrindo as vacinas, pessoas que têm um senso moral para salvar vidas. Mas existem cientistas também que fazem pesquisas de bactérias e vírus como arma biológica para matar a pessoa. Então, a pessoa desenvolveu a inteligência, mas não desenvolveu os sentimentos. A questão é que esses débitos congelados, se Jesus deu, por exemplo, aquele grupo lá de Lyon, 18 séculos, já passou esse tempo. Por que esse tempo agora ficou curto? A Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um planeta de provas e expiação, já entrando como mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, não tem mais expiação. Então, olha, agora não dá mais.
É como nós estivéssemos já agora, ou aproveita essa encarnação, faz o que tem que fazer, ou então vai ter que ir para outro lugar. Então, vivenciamos agora, conforme diz as Escrituras, aquela chama de juízo final ou fim de ciclo. A separação do joio do trigo ou do lobo das ovelhas. Diz então Chico Xavier, no livro Pede Licença: calamidades, flagelos e conflitos, lutas e provas, achamos-nos em plena via de burilamento e progresso. A terra semelha-se hoje à casa em reforma, tudo ou quase tudo aparentemente desajustado para a justa harmonização. Então o planeta está sendo feita uma reforma do planeta. Assim como a gente faz a reforma de uma casa, de uma parede, muda a porta, muda a janela, a Terra também está passando por uma grande transformação. Vai ser um planeta muito melhor, mas nesse período de transformação, de transição planetária, é a mesma coisa com a casa em reforma. A casa fica feia, de coisa derrubada. Então nós estamos no meio dessa transição. Por isso a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Diz então Allan Kardec, no livro A Gênese, quem é que vai ficar aqui na Terra depois que essa Terra for regenerada? A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta a modificação de suas disposições morais. Então, todos nós podemos permanecer reencarnando na Terra, desde que a gente tenha pelo menos a intenção de fazer o bem. Agora, aquelas pessoas criminosas, traficantes de drogas, pedófilos, esses realmente não têm condição de ficar aqui mais. Tem que ir para um outro lugar, outra turma, para poder evoluir em outro lugar que não cause dano a ninguém. Então, essa transição, que será concluída até o 2100, final de 2100, nós vamos ter almas em provas que serão aprovados, e os espíritos rebeldes vão para outro mundo primitivo. Poderá ser um mundo primitivo, como a Terra já foi, pode ser um mundo igual à Terra, provas de expiação, ou então reencarnar entre os povos primitivos da Terra. Tem muitos lugares, tem muitas selvas, onde tem aqueles índios ainda, a pessoa pode reencarnar lá também. E aí vai na sua violência, seu lado ruim, vai gradativamente disciplinar entre aqueles indígenas. Qual a qualidade dos espíritos na Terra após a conclusão da transição planetária? Os espíritos que forem aprovados para continuar reencarnando na Terra, mas os espíritos evoluídos vindo de outro planeta. Então Jesus está trazendo para a Terra vários espíritos evoluídos, não espíritos puros, espíritos muito evoluídos no aspecto moral, no aspecto de inteligência, que vão reencarnar aqui, vão nos ajudar. E vai ter uma limpa aqui na Terra. Aqueles mais rebeldes vão ser exilados para os mundos equivalentes à Terra ou mundos primitivos. E o planeta Terra passa a ser um mundo regenerado. Porque Jesus disse, né? Na Gênese também de Allan Kardec, explica: pela imigração dos espíritos é necessário entender que os espíritos serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores em caráter definitivo. Muitos retornarão porque não eram verdadeiramente maus. Por fraqueza moral, cederam ao arrastamento devido às circunstâncias do planeta. Então, a Terra, o mundo de provas e expiação, a Terra vai ser promovida a mundo de regeneração, e aqueles que vão para esse mundo inferior, eles poderão retornar ao longo do tempo. Nós tivemos isso aqui na Terra com os exilados que vieram de Capela. Vieram 4 grupos aqui para a Terra. O pessoal que formou a Índia, o Egito, os hebreus e a Europa. Os que chegaram no Egito, os egípcios, voltaram todos para Capela. Os que foram para a Índia, quase a maioria voltou para Capela. Já os que formaram o grupo dos hebreus e dos europeus, ainda não. Ou seja, desde que a pessoa se modifique sua conduta, poderá voltar para a Terra, mesmo que seja banido para esse planeta. Então, para continuarmos reencarnando na Terra, é fundamental a nossa transformação moral. Porque essa é a promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembra das bem-aventuranças que Jesus fez lá na Galileia? Bem-aventurados, o caminho da felicidade. Felizes as pessoas pacíficas, pessoas que não têm violência nas suas intenções. Essas herdarão a terra, ou seja, poderão continuar reencarnando aqui na terra. E o que é necessário para isso? Que essa caminhada nossa, mesmo dolorosa, possamos nos inspirar. Todo momento de dificuldade, imaginar Jesus com os braços abertos nos esperando. Ele é o nosso mestre, o nosso guia. O caminho pode ser difícil,
mas nós vamos subir degrau por degrau, inspirados no Mestre. E os primeiros passos a gente deve lembrar que a semeadura do amor deve ser iniciada dentro do próprio lar. Se eu não for amoroso, fraterno com minha família, eu vou ser com quem? Muito obrigado. Passa a palavra agora para o dirigente da casa.